Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tempo de inclemência e ansiedade. Também Jesus nos chama para dizer-nos o que sente. Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Hoje, com a paz em crise, pode abundar o medo, a apatia, o recurso à banalidade e à evasão. Não tenho o que comer. Ouçamos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Do mesmo modo que Jesus olhava aquela multidão do alto do monte, ele continua olhando hoje, percebendo o vazio que existe no coração do homem moderno, que se alimenta de tudo que o mundo oferece, comemora os grandes feitos da ciência, celebra as grandes conquistas tecnológicas, mas que na verdade continua triste, sem esperança, desalentado, ansioso, revoltado e carente. A multidão que seguia Jesus naquele tempo não é diferente da multidão que hoje o busca em diversos lugares e das mais diversas maneiras. Na verdade, existe para nós uma grande diferença em relação aos discípulos que acompanhavam o Mestre. Nós somos privilegiados porque temos a garantia da sua palavra e a certeza de como ele fez naquele tempo, hoje também o fará, bastando apenas que nós obedeçamos ao que ele nos orienta. Jesus conhece as nossas necessidades. Entretanto, ele quer que tenhamos consciência do que nós já possuímos, do que já dispomos. Por isso, antes de qualquer coisa, ele nos pergunta: Quantos pães tendes? Assim dizendo, Jesus nos leva a refletir e questionar sobre a nossa real condição de vida. É como se ele estivesse falando para todos nós: você tem algo, você não é de todo carente. O que você tem, eu abençoo e multiplico até que sobre. O pão representa o alimento que mata a nossa fome material, que sacia a nossa alma, os nossos desejos, mas também significa os dons e talentos que nós possuímos para bem usá-los e assim participar
do aprovisionamento do pão espiritual e material do nosso dia. Nós precisamos também colocar nas mãos de Jesus os 7 pães e alguns peixinhos, que são os nossos carismas e aptidões para que Ele, através de nós, possa alimentar a multidão carente que se encontra ao nosso redor. São 7 os dons infusos que nós recebemos no nosso batismo: temor de Deus, sabedoria, fortaleza, conhecimento, entendimento, piedade e prudência. São 7 também as virtudes teologais e cardeais que o Senhor nos concede para crescermos em santidade: fé, esperança, caridade, prudência, temperança, fortaleza e justiça. Portanto, nós nunca poderemos dizer que nada temos para oferecer ao irmão. O Senhor nos dá a capacidade de crescermos, para que nós também possamos fazer o outro crescer. Os peixinhos são também os frutos do Espírito Santo que cultivamos em nós e são preciosos para alimentar as pessoas que nos cercam: amor, alegria, paz, mansidão, paciência, temperança, afabilidade, bondade, fidelidade. Tudo isso colocado à disposição de Jesus servirá para mudar a vida de muitas pessoas no meio da multidão. Oremos. Ó Jesus, incansável missionário do reino, diante da multidão faminta, tua compaixão desencadeia uma solução imediata. Abençoas e reparte os pães e os peixes que eles têm, e a maravilha acontece. Todos ficam saciados e as sobras são recolhidas. Ensina-nos, Senhor, a repartir nossos dons. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.